Theo, agora eu queria abordar com você sobre o seu livro. Você está lançando um e-book, né? Olímpicos e Olímpicas do Vale, um livro que fala também sobre os atletas aqui do Vale do Paraíba que disputaram Jogos Olímpicos. Eu tenho uma curiosidade, conta com os atletas que podem ir para Tóquio ou não? Para em 2016? Eu parei em 2016, viu? Por conta dessa incerteza também, né, da pandemia, se ia ter jogos ou não, né? E ficou muito atropelado, né? Por exemplo, a gente vê o pessoal tendo classificação agora, né? Recente. E aí a gente optou por finalizar em 2016, né? E o próximo passo é fazer o levantamento dos Paralímpicos também, tá no nosso radar. E na sequência a gente vai fazer de Tóquio, né, de 2021. Esse é o nosso cronograma. Perfeito. Ô, Reinaldo, só para te situar um pouquinho, o Theo, enquanto você esteve fora, disse que o livro dele, o e-book que ele está lançando, Olímpicos e Olímpicas no Vale, parou com essa seleção em 2016, mas sempre com atletas aqui do Vale do Paraíba. Uma ação fenomenal, né, Reinaldo? Muito legal. Boa noite, Theo. Bem-vindo aqui ao nosso Meon Esporte. Prazer falar com você. Eu preciso desse livro, viu? Porque eu ganhei um livro sobre Jogos Pan-Americanos, contando toda a história dos Jogos Pan-Americanos. E eu acho que também parou em 2 jogos para trás aí, né? Depois a atualização eu não tenho. E ganhei um livro também de Copa do Mundo, que parou em 2014. Então, não tenho complemento. Na verdade, não tenho complemento. Desculpa, de 14 e 18. Então, falta de Olimpíadas. Então, aí a gente aproveitar e ler um pouco da história, que é bacana, né, Theo? Bem-vindo aqui ao nosso Meu Esporte. Obrigado, viu, Reinaldo? Realmente é bacana. São histórias inspiradoras, né? São histórias de grandes feitos dos atletas, né? Muitas das vezes, a gente fica focado nos medalhistas, né? Mas a gente tem grandes valores aqui na nossa região, jogadores, atletas, enfim, né? Que representaram muito bem a nossa região, representaram muito bem o Brasil, e que deve ser, né? Essa memória deve ser resguardada, deve ser preservada, né, e deve ser valorizado esse pessoal, né, a gente não pode deixar em branco, não. E essa foi a intenção, viu, Reinaldo e Gabriel? Foi homenageá-los, né, fazer com que isso não morra, né, não morra, e a gente fique sempre alimentando, né, essas histórias. Muito legal, porque eu curti muito esses 2 livros que eu ganhei, e é interessante. Às vezes eu pego lá e vou de Copa do Mundo, por exemplo, né? Aí você vai lembrar do jogador da Copa de 86, lembrar da escalação, quais foram os 22 ou 24 convocados, você vai lá e olha os confrontos. Mesma coisa com os Jogos Pan-Americanos, né? Que é interessante, não é do nível de Olimpíadas, mas é interessante. E buscar e trazer essa informação de pessoas que estão próximas da gente, né? Pessoas aqui da região, acho que é mais interessante ainda, porque, tirando o futebol, Theo, pouco se fala em outra modalidade, né? O que a gente está tentando fazer aqui também no Meon Esporte é isso, trazer as outras modalidades. E Olimpíada, para mim, é muito mais, ou 99% outras modalidades do que futebol, né? Para mim, o futebol da Olimpíada é um intruso. E por isso que é importante essa tua ideia, né, de passar os principais nomes, seja qual for a modalidade, né? E Reinaldo, eu sou bairrista, viu, cara? Eu acho que, por exemplo, né, é responsabilidade nossa, enquanto atuante da região, é demonstrar o que a região tem de valor, né? E a região, poxa, ela produziu atletas, né, desde 1964 com o Edivar Simões, daí vem lá Lenúcio Peluso, e aí a gente vem João do Pulo, né, que foi um grande fenômeno, e aí você tem nomes, né, nomes desse passado, né, que por mais que seja um passado, mas se a gente for pensar, o Edivar Simões ganhou um prêmio agora recente, né, de 2010, salvo engano, acho que não foi nem em 2010, foi 2018, talvez. Eu tenho isso daí lá no livro, né, que vai estar falhando um pouquinho a memória. Mas ele ganhou um prêmio e venceu
o Zito, o próprio João do Pulo e o Gabriel Medina, né, para a gente ver a importância que tem o Edivar Simões para a nossa região, né? Foi um dos caras que ajudaram a popularizar o basquete, né? Uma época que o basquete era muito forte, né? O basquete foi medalha olímpica em 64. E aí a gente, depois desse período, a gente tem o pessoal, né? Fabiola Molina, Fulvio Miata, e aí esse grupo aí, a Kosaka, né? Liane Kosaka, tem um pessoal aí que na década de 80, 90, né, 90, 2000, foram grandes nomes também, né, da nossa região. E aí depois a gente tem, né, num passado mais recente, né, 2000 Londres para cá, a gente vem a Dara, né, do handball, que foi campeã com handball mundial, né, um dos grandes títulos do handball brasileiro. E aí a gente vem com Dara, vem com Alex, né? Alex Pombo de Guará, e aí você tem o pessoal, né, do rugby de São José, os irmãos, né, os irmãos Duque, o Tanque, a Edna Santini de Jacareí, e a menina, né, que é a maratonista, a Adriana, lá de Cruzeiro. Você tem um grupo muito forte. E aí, depois, né, agora, né, se a gente for pensar, a gente tem um na atualidade, né, que disputou 2016 e vai disputar agora em Tóquio, né, que é o cavaleiro Márcio Appel, né, de Campos do Jordão. E aí você tem uma galera que, poxa, que está fazendo história, que fez história e que tem muito, né, muito para a gente, muita história para a gente contar de verdade, né? Isso é um fato que a gente tem que buscar, né? Buscar, como eu falei, né? Preservar essa memória, né, do nosso esporte, que é tão importante, tão significativa, né? E eu esqueci de mencionar o Sidão, né, que é o medalhista de prata daqui de Taubaté, né? De Taubaté. É verdade, no vôlei. E aí, Campoy? No vôlei. Inclusive, o time de basquete sempre foi muito requisitado em Olimpíadas, né? Depois o Brasil teve um time na década de 80 também, com Oscar, Monsanto, inclusive, que não pontuou não pontuou em Olimpíadas, mas acabou, inclusive, vencendo os Estados Unidos no PAN, né? Das grandes conquistas daquele time de basquete. Mas o seu estudo é muito legal, Theo, porque ele vai, no fundo, busca nas raízes do esporte olímpico brasileiro também e traz para a gente, dá uma abertura para a gente de quão importante é o Vale do Paraíba, de quão importante foi na revelação de atletas, como o próprio João do Pulo, né, que foi até hoje um expoente para o atletismo brasileiro, né, inclusive tem até locais aqui públicos com o nome do João do Pulo aqui em São José dos Campos. É um grande ídolo brasileiro, não só do Vale do Paraíba. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas, principalmente hoje, tratando assim, de referências bibliográficas, documentação, para poder levantar esse seu estudo? E eu queria saber também onde que ele começa, onde que a gente tem o primeiro esportista do Vale indo a Jogos Olímpicos. Bacana. Ele começa em 1964 com o Edivar Simões, né? E o Edivar Simões foi um grande nome do nosso esporte aqui da nossa região, né? Tanto é que uma das últimas histórias dele, né, foi com o basquete São José, né? Ele enfrentou alguns problemas, mas não apaga a memória, né? A história do Edivar Simões dentro de quadra, tanto como esportista, tanto quanto como técnico, dirigente esportivo, né? Ele foi um grande nome aqui da nossa região. E, Gabriel, o estudo, né, ele começa em 2018 e ele trata-se de uma análise documental, né? A ideia, num primeiro momento, foi buscar as informações que a gente tem aí na internet, né? A gente tem muita coisa produzida, mas muita coisa, Gabriel, espalhada, né? E a minha ideia foi juntar tudo no material e esse material poder disponibilizar para as pessoas, né? Isso foi minha ideia inicial. E eu comecei, né, com
eu fiz uma matéria, né, e eles dizem disciplina, né, eu fiz uma disciplina na pós-graduação, né, que hoje eu estou fazendo doutorado em educação, e na época eu estava buscando fazer doutorado na minha área, que é educação física. E eu trabalho também na educação, né, que eu sou professor de educação física também, atuei dentro da escola. Hoje não mais, né, hoje eu dou aula no universo superior. E na época eu estava fazendo uma disciplina com a professora Kátia Rubb, que é um dos grandes nomes do olimpismo brasileiro. E ela passou uma tarefa para a gente fazer, né, de conclusão do curso dela. E ela passou essa tarefa, eu me empolguei pra caramba, mas na ocasião eu fiz com 2 profissionais do futebol, né? E na minha ideia era conversar com o Afonsinho, né? Que eu queria conversar com o Afonsinho, que jogou futebol, o Reinaldo vai lembrar dele, né? Jogou pelo Botafogo, Santos, e ele teve um problema, né? Com a... Inteligentíssimo. Oi? Inteligentíssimo o Afonsinho. Isso, hoje ele é médico, tudo. Eu queria conversar com ele, né? Minha tarefa seria conversar com ele, mas não tive a oportunidade na ocasião, porque fiz contato, né? Aliás, arrumei o contato, mas não consegui fazer o contato, né? Ele mora no Rio de Janeiro, ele mora numa cidade mais espalhada do centro do Rio, lá, né? Na região dos lagos, e aí eu não consegui, né? E depois eu fiz a atividade, mas fiquei com isso na cabeça, né? Eu falei, poxa, eu preciso levantar essas histórias aí do universo nacional, né, do esporte nacional. E comecei a pensar no que eu poderia fazer, né? Em 2018 surgiu a ideia dos Olímpicos do Vale, né? Eu comecei a juntar. O primeiro, eu moro em Pinda, né? O primeiro cara que eu busquei informação foi o João do Pulo, né? Por conta da proximidade mesmo e do quanto que ele é valorizado aqui em Pinda, né? Não só em Pinda, mas como vocês falaram, né? Em São José tem espaço, em Guarulhos tem espaço do João do Pulo, ele é um grande nome, né? E aí eu fui buscar as informações dele, daí daqui a pouco já vi do Edivar Simões, aí começou a ganhar corpo, daí eu falei, vou falar dos Olímpicos do Vale, né? E pensando num projeto para essa Olimpíada de 2020. E juntei muito material, né, e depois fui organizando ele, né, no sentido de entender também como é que eu ia dispor isso, e aí surgiu a ideia do mangá, né, que o mangá, para fazer uma relação com a arte japonesa, né, que é uma arte muito disseminada no Ocidente, e é bem legal ficar as ilustrações. A gente pegou as fotografias e ilustramos ela no mangá e ficou as imagens, né, o retrato desses atletas desenhados. Aí ficou um resultado muito bacana. Tipo gibi. Não ficou tipo um gibi, né? A gente colocou a imagem, mas contou a história, né? A história do... o atleta nasceu em tal, foi medalhista, disputou jogos tal, e depois contava alguma história, né? Algum fato marcante, como, por exemplo, no caso de João do Pulo, foi a Olimpíada de 80, né? Em Moscou, onde ele foi extremamente boicotado nessa Olimpíada. A gente conta esse fato aí, né? E fala um pouquinho também da trajetória, né? O João do Pulo é uma biografia completa, né? Porque ele teve fim, né? Infelizmente, um acidente trágico que ele sofreu, mas, né? Um dia após, né? Do seu aniversário de 45 anos, morreu jovem. E felizmente a gente tem todos aí em vida, né? E disso, Gabriel, desdobramos numas entrevistas, né? Eu consegui entrevistar alguns atletas, né? Eu tenho esses registros e vou disponibilizar agora, né, no meu canal do YouTube essas entrevistas que eu fiz com até o momento 7, né? E eu tô com 2 agendados, né? E vamos ver se a gente consegue pelo menos juntar umas 10 entrevistas aí dos atletas olímpicos. Maravilha. Bom, só para a gente finalizar com o Theo, essa obra ela já está pronta, a gente tem acesso, Theo, e agora para 2021, né, essa Olimpíada que seria o ano passado, né, vai ser realizada agora, daqui a 25 dias, você também já começa a pensar num material futuro para isso. Isso, eu estava comentando, né, você deu uma saidinha aí para resolver o seu problema do áudio, aí eu estava comentando com o Gabriel que a intenção agora é juntar o material dos Paralímpicos, né, e depois fazer essa dos Jogos de 2020.
né? E isso tem um tempo ainda, né? Se a gente for pensar, porque a gente trabalha nessa questão dos períodos, né? Dos Jogos Olímpicos, nesses períodos cíclicos. Né? E a gente espera que daqui a 4 anos não aconteça nenhum momento difícil, né? A humanidade não sofra nenhum momento difícil. E esse e-book, né? Esse e-book ele está disponível. A gente fez o lançamento dele dia 27 de maio, num evento que a gente faz também com os professores de educação física. A gente tem alguns seminários, alguns eventos que a gente faz, né, pelo IEVALE, e ele está disponível, né? Quem tiver interesse pode me procurar nas redes sociais, né, no meu Instagram, tel.pimenta, ou mandar um e-mail para o IEVALE 1998@gmail.com. E aí a gente consegue fazer com que esse material chegue nos interessados. E ele, Passa de novo, tem e-mail, Theo. IEVALE 1998 @gmail.com. Então é só mandar e-mail para esse endereço pedindo o livro, né? Isso. Ou me mandar uma mensagem no direct do Instagram também, eu respondo tranquilamente. Bacana. Theo Pimenta, nosso convidado de hoje, um dos convidados do Neon Esporte nesta noite de segunda-feira, falando sobre o livro Olímpicos e Olímpicas do Vale, atletas da nossa região que se destacaram ao longo da história nos Jogos Olímpicos e, lógico, de olho agora já nos Jogos Olímpicos de 2020, que irão acontecer no ano de 2021. Theo, muito obrigado pela tua participação com a gente aí, sucesso, e lógico, depois a gente volta a retomar esse assunto aí, atualizando os nomes dos atletas olímpicos da região. Obrigado, viu? Bacana, Reinaldo. Eu tenho também, né, rapidinho aqui, né, um spoiler, tem um material bacana com relação aos jogadores, não, nas histórias de Copa do Mundo, né? Eu pretendo fazer esse material circular também ano que vem, né? Mas aí eu entro em contato com vocês, porque vocês são pessoas, né, parceiras e que sempre está aí divulgando o trabalho do pessoal da região aqui, né? Eu fico muito grato pela oportunidade, Gabriel, Reinaldo, né, pelo espaço, e sucesso aí para vocês, né? Eu já estava acompanhando aqui antes do programa, vi a semana passada o Gil e o Jorginho, foi muito legal o bate-papo aí, bacana, viu? Eu estou acompanhando aqui a programação de vocês. Né? Conte comigo aí. Legal. Obrigado. Um abraço para você. Boa noite.